Olá, tudo bem? Se você empreende, tem uma atividade, mas ainda está informal, talvez seja a hora de pensar em formalizar um negócio. E para isso, a gente tem o microempreendedor individual, que é hoje o jeito mais simples de você constituir uma empresa, constituir um CNPJ, onde você vai se formalizar, vai pagar alguns tributos que vão te dar direitos, principalmente sociais, como o INSS, e ainda a possibilidade de emitir nota para o teu fornecedor. Se você gostou disso, vem comigo, eu sou Alcir Cardoso e vou te explicar como é que funciona isso. Se você clicou nesse vídeo, eu imagino que você já tem uma atividade onde você trabalha e ganha dinheiro, mas ainda está com a preocupação de não estar formalizado, de não ter um CNPJ nessa empresa. E também não precisa se preocupar que você vai ter que procurar um contador, constituir uma microempresa que vai pagar um monte de impostos. A gente tem o microempreendedor individual, que é um tipo de empresa bem simplificado, que você mesmo pode abrir aí do conforto da tua casa. Você vai estar totalmente regularizado com CNPJ, registrado e podendo emitir nota, participar até de licitações do governo e fornecer para qualquer empresa que te peça uma nota fiscal na prestação do teu serviço ou no comércio de um produto. Então, se você pudesse registrar essa atividade sem precisar de ninguém, sem gastar para fazer o registro, não seria bem legal? É isso que eu vou te explicar agora. No caso do microempreendedor individual, você vai fazer esse registro através de um único site, que é o gov.br/MEI. Nesse site tu vai ter uma opção ali que é Formalize, e você mesmo, no teu computador, com a tua internet, tu consegue abrir essa empresa. Mas antes de você sair abrindo a empresa, é importante a gente entender alguns critérios que existem no MEI. Como eu disse, o MEI é simples, mas ainda assim ele é uma empresa, é uma pessoa jurídica. E apesar de ter várias facilidades, esses critérios, eles validam se você poderá ou não ser um empreendedor individual. O primeiro deles é em relação às atividades. Não é qualquer atividade que pode ser registrada como MEI. Por exemplo, as atividades de caráter intelectual, que dependem de uma formação específica. Por exemplo, consultoria, médico, especialista, essas atividades não se enquadram no MEI. Mas praticamente todas as outras, sim. Então se você tem uma loja de produtos de limpeza, produtos de higiene, vestuário, se você é um prestador de serviço, por exemplo, um fotógrafo, um cabeleireiro, uma maquiadora, tudo isso se enquadra no microempreendedor individual. Isso é bacana, porque você não vai ter nenhum custo para registrar e vai pagar uma taxa mínima por mês que vai te dar alguns direitos. O que é essa taxa mínima por mês que você vai pagar? Basicamente, INSS. Então, a única taxa do MEI, o único imposto que você vai ter no MEI é um valor de 5% de um salário mínimo. Esses 5% te dão direito aos benefícios de previdência social, como, por exemplo, aposentadoria por idade, auxílio-doença, salário maternidade e todos os outros benefícios da Previdência. Isso aí já vale muito a pena, né? Bom, outro critério que o MEI pede é o limite de faturamento. Com a tua atividade como microempreendedor individual, você pode faturar até R$81 mil por ano. Veja que eu disse faturar. Então, aqui a gente considera o total das tuas vendas, não é o teu lucro. Sim, o total das vendas pode chegar até 81 mil por ano. Mas se você registrar o MEI na metade do ano, esse valor ele fica proporcional. Então considera isso. Se você fizer o registro ao longo do ano, até 31 de dezembro, você só vai ter o proporcional de 81 mil de faturamento disponível para o teu negócio. Outra coisa importante da gente comentar é que caso você registre o MEI, alguns benefícios podem mudar. Benefícios que você já teria podem mudar. Vou citar um. O auxílio-desemprego, por exemplo. Como o governo considera que o auxílio-desemprego é um benefício para quem não possui outra renda, a partir do momento que você registra o teu MEI, se você estiver recebendo o auxílio, esse benefício, você perde ele. Outra coisa que é importante dizer é que se você está trabalhando formal hoje, CLT, carteira assinada, isso não é impeditivo de você também ter um microempreendedor individual para aquelas atividades de final de semana, por exemplo, né? Aqueles trabalhos extras que você faz depois da hora. Tá tudo certo. Uma coisa importante no MEI é que você também tem a possibilidade de assinar a carteira de até um funcionário. Então, se você tem essa necessidade de ter alguém te auxiliando aí, para esse funcionário,
você vai pagar o salário mínimo ou o piso da categoria dele, mais 8% de fundo de garantia, assim como qualquer empresa paga isso para o seu funcionário, e 3% de INSS, tá? Fica com isso. É importante também dizer que o MEI, para que você constitua ele, primeiro é importante que você faça uma consulta na prefeitura do teu município, verificar se no teu endereço, onde você pretende registrar aquela atividade, não existe nenhum problema com relação ao local onde você está registrando. Essa consulta normalmente se chama consulta de viabilidade e a prefeitura faz de um dia para o outro sem custo algum, normalmente. Tendo esse ok da prefeitura, basta você acessar o site gov.br/MEI e fazer o teu registro. A partir desse momento você já sai com o CNPJ e depois só precisa solicitar na prefeitura o alvará. Outra coisa que existe no MEI é a declaração anual de faturamento. Essa declaração ela acontece todos os anos entre 1º de janeiro e 31 de maio. E é com ela que você vai demonstrar para o governo o total das suas vendas e que você ainda está dentro do limite de faturamento do MEI, que é de R$ 81 mil por ano. É importante que é uma declaração de faturamento, a gente não está falando de imposto. E essa declaração, apesar de obrigatória, ela não vai gerar nenhum tipo de pagamento ou despesa para você. Você também pode fazer essa declaração no próprio site gov.br/MEI. E outra coisa, mesmo que o teu MEI não tenha gerado nenhum faturamento, que você constituiu o CNPJ e ainda está estruturando o teu negócio, a declaração é obrigatória. Então você vai fazer ela zerada, mas ainda assim ela é obrigatória. Assim como eu disse que o MEI é facilitado tanto para abrir, ele também é facilitado para fechar. Não basta você apenas fechar as portas do teu negócio, você precisa dizer para o governo que esse CNPJ não existe mais. Como que você faz isso? No mesmo site, gov.br/MEI. Esse fechamento, essa baixa do negócio, não tem custo nenhum e você faz lá no site, imprime um documento dizendo que foi fechado e depois você leva na prefeitura para também fazer as devidas baixas na prefeitura. Se você porventura esquece esse MEI aberto, essa cobrança mensal relacionada ao INSS ou às outras taxinhas que tem ali, ela continua incidindo todo mês e vai te gerar uma dívida significativa. Então, se você não precisa mais do MEI, não tem problema, fecha ele. Se no futuro você precisar de novo constituir um CNPJ, não há problema nenhum de novo. Você vai lá, abre outro MEI e continua a tua atividade empreendedora. Gente, o MEI é isso. Muito simples, muito fácil, mas ele tem algumas responsabilidades. Fica atento. Se você quiser mais informações, acesse o site gov.br/MEI. Lá tem um tutorial que explica em detalhes como fazer o registro do MEI e todas as obrigações dele. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até mais!